Marcos capítulo 9, versículo 1. Vamos orar enquanto você procura. Amado Deus, eterno e poderoso Pai, te peço perdão dos pecados, meus falhas, meus erros. Ó Pai, te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar também a tua palavra, nós possamos sair daqui edificados, abençoados e alimentados por ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 9, versículo 2, diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós, em um particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. Pode sentar. Aleluia. Nós chegamos até Jesus geralmente, na sua grande maioria, através da dor. Uma enfermidade, uma doença, um problema familiar, uma separação, um filho nas drogas. E através disso, o Senhor ele começa a trabalhar em nós. E é claro que a gente precisa que Deus faça alguma coisa, A gente sempre está em busca de alguma coisa. A gente aprende a amá-lo, Aprende a adorá-lo, mas a gente está sempre em busca de alguma coisa, uma necessidade. E é interessante que isso é demonstrado no Evangelho, Esse não é o problema, porque Jesus ele tem prazer de fazer isso. Se for olhar, Jesus está sempre ajudando alguém. Ele ajudou pessoas que nem eram cristã, nem era judeu, Ele ajudou pessoas, entre aspas, que não mereciam ser ajudadas. Ele ajudou a todos que o procuraram, Ele sempre teve essa ação de ajudar, de fazer, de resolver o problema. Jesus sempre teve essa função, esse amor, tanto que ele recebia pessoas, multidões atrás dele. E tem um texto na Bíblia, nos Evangelhos, que fala que multidões o procuravam e ele curava a todos. Então assim, ele tinha esse prazer, Ele tinha esse amor, sempre teve. Mas, acima de tudo, ele sempre foi um mestre, como foi chamado, um professor. Ele sempre ensinou como é que as pessoas teriam uma vida abençoada, Ele não só fazia um milagre, ele fazia um milagre, mas ele ao mesmo tempo ele ensinava. Tanto que no livro de Mateus, do versículo capítulo 5 ao capítulo 7, é o que? O Sermão da Montanha. É onde ele ensinou, falou muitas coisas ali com o povo ali, com parábolas, Muita coisa foi ensinada, foi dita. Por quê? Porque ele não quer só resolver um problema. Ele quer que nós saibamos qual é o caminho que nos leva à resolução de todos os problemas. Não somente de um. Porque Jesus sabe que você não vai ter só um problema na tua vida. Como nós costumamos falar aqui, às vezes eu falo isso aqui na pregação, nós vamos ter problemas no plural na nossa vida. E esses problemas, eles têm que ser resolvidos.
E aí, para Jesus resolver é mole. Só que Jesus, ele quer nos ensinar como é que nós vamos resolver esse problema. Por quê? Porque eu tenho que entender, irmão, que Jesus, ele trabalha com o homem. Se eu já falei isso aqui várias vezes. Deus, ele precisa de você para alguma coisa? Não, para nada. Ele não precisa de você para nada. Tu acha que Deus precisava de Moisés para tirar o povo do Egito? Era só Deus mandar a saraivada de fogo naquele povo todo lá, matar todo mundo e o povo sair tranquilo. Só que Deus não fez assim. Deus chamou Moisés. Aí Moisés tentou correr, tentou tirar o corpo fora, só piorou. Deus falou assim, ó, tu será como eu, e eu vou botar Arão do teu lado, que vai ser a tua boca. Deus, ele colocou Moisés para tirar o povo do Egito, sem precisar. Você acha que Deus precisava de Davi, de Saul para ficar ganhando guerra? Deus não precisava de Saul e de Davi para ficar vencendo guerra, não, irmão. Deus podia vencer guerra sem ninguém precisar fazer nada. Mas Deus sempre usou o homem. Ele sempre trabalhou em parceria com o ser humano. Ele sempre trabalhou. Sempre foi assim. E não é diferente nos dias de hoje. O que Deus ele faz? Ele nos ensina qual é o nosso proceder para que os milagres possam acontecer. Ele nos ensina. E essa é a função dele. Porque ele quer fazer o milagre, ele quer. Ele faz o milagre, ele faz. Mas acontece que eu tenho uma parte a ser feita nessa aí. Eu tenho uma parte a ser feita. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus levou três apóstolos para o alto monte e se transfigurou para esses três discípulos. O que é isso? Ele se mostrou a glória dele para aqueles discípulos. E os discípulos ficaram assombrados, ficaram doidos, ficaram maravilhados com aquela situação ali. O que Jesus quis fazer com esses três discípulos? Ele quis mostrar a eles como é que se faz para você ver a glória de Deus. Ele quis mostrar isso para os discípulos também. Que a glória dele é muito grande, muito grde. E ele só mostrou só um negocinho só. E aí, eu quero ver essa glória. Eu quero ver essa glória manifestada na minha vida. Eu quero ver essa glória manifestada na minha família, na minha casa. Eu quero ver essa glória manifestada na minha. Eu quero ver essa glória. Amém. E aí, Jesus deixa isso registrado para eu aprender como é que eu consigo essa glória. Jesus vai para um alto monte. Em particular, como diz aqui. Irmão, ainda tem gente que hoje em dia, às vezes, cristão fala de monte. Sabe por quê? São pessoas que às vezes têm preguiça, têm medo, monte tem cobra, monte tem bicho, monte tem... Eu posso tentar no meu quarto e vou orar e tal? Pode. É benção também? É benção. Mas Jesus se transfigurou onde? No quarto? Foi no monte. E aí o que Deus ele quer mostrar para nós? Que nós temos que buscar a Ele. Nós temos que orar. Nós temos que ter um reservado com Deus. É isso que Deus quer mostrar para nós, irmão. Que nós temos que, para eu conseguir ver essa glória na minha vida, eu tenho que buscar, eu tenho que orar,
Eu tenho que às vezes jejuar. Eu tenho um amigo que tinha uma filha, ele não era cristão ainda, ele tinha uma filha especial, uma filha que realmente não andava, não falava, ela, infelizmente, ela vegetava. E ele tinha um amor por essa filha muito grande e tal. E aí eu passava, ele era ambulante, aí eu passava, falava com ele, sempre foi um cara extrovertido, um cara gente boa. Eu sempre falava alguma coisa para ele de Deus e tal. E aí um dia eu falei para ele assim, rapaz, ele começou a ouvir a palavra ali, às vezes eu dava e tal, ele começou a aceitar aquilo ali, eu falei assim, olha só, a gente como quer uma coisa muito grande, a gente aplicou um jejum para Deus. Ele virou para mim e falou assim, como é que eu faço isso? Aí eu falei para ele assim, como é que eu faço isso? Ele disse, você chega meia-noite, você ora falando que você vai começar um jejum e você vai falar pelo que tu vai estar fazendo jejum. E quando chegar pelo menos até meio-dia, tu que nunca fez, tu entrega o jejum antes de almoçar. Tenta fazer até meio-dia, entrega de almoçar e fala para Deus que está entregando aquele jejum que você fez para poder ele te ajudar nesses propósitos. Pois ele começou a fazer esse jejum. Irmãos, a filha dele, infelizmente, até faleceu. Só que hoje, né, depois daquele jejum que ele fez, ele hoje é um cristão. Aleluia. Ele hoje está dentro da igreja. Ele hoje é uma pessoa abençoada, mais do que já era. É uma pessoa que mudou a vida dele, mudou a vida dele. Entendeu? É uma pessoa que é um outro homem, uma outra coisa. E outra, ele teve força para suportar a perda daquela filha. Porque vocês não têm ideia como ele era grudado com aquela filha, o amor que ele tinha com aquela filha. E aí, se Deus leva aquela menina antes dele conhecer Jesus, talvez o desfecho não teria sido bom. Mas Deus preparou ele, através daquele jejum, para trazer ele para Jesus, para ele ter condição de passar pelo que ele passou pela perda da filha. Então, nós temos que aprender com Deus como é que eu vou conseguir passar pelos problemas, vencer os problemas. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender como é que eu vou ter uma paz. Como eu falei aqui, eu tenho umas pregações atrás, né, sobre a morte do meu sogro, que eu não sabia como é que ele ia lidar com isso, que meu sogro era colado com a Eliane, ele era colado com o meu sogro, se falavam todo dia. Meu sogro ligava para lá, falava, minha filha, ela já se desmanchava pelo telefone, ela ficava ali os dois naquele papo ali. Meu sogro quase todo dia lá dentro da minha casa. Então assim, era grudado. E o meu pensamento é que eu vou segurar uma barra quando meu sogro morrer. Eu pensei, falei, rapaz, vou ter que segurar uma barra ali. Meu sogro morreu. Pô, minha esposa, é claro que ela sentiu, mas rapaz, ela teve uma paz, ela teve uma coisa que eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei assim, sabe, como é que realmente o Espírito Santo é o Consolador, como é que o Espírito Santo trabalha. Eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque, irmão, se a gente está fazendo aquilo que ele ensina, nós vamos conseguir passar pelos problemas sem se desesperar. Nós vamos conseguir vencer os problemas sem precisar perder o controle, irmão. Porque tudo que o inimigo quer é que eu perca o controle. Tudo que o inimigo quer é que eu fique desesperado. Por quê? Porque no desespero ninguém vence nada.
preocupação não dá vitória a ninguém. A nossa vitória está quando nós colocamos em prática aquilo que Ele ensina, para que a gente possa ver a glória dEle, e através da glória dEle, a gente consiga passar pelos problemas e sair vitorioso. Aleluia. Essa glória que Ele mostrou aqui para os discípulos, Ele está mostrando a grandiosidade dEle para aqueles apóstolos, e dizendo para eles: olha, quem me busca em particular, vê isso aqui. Aleluia, Deus. Quem tem um particular comigo, quem busca intimidade comigo, vai ver isso aqui. Tanto que ele não levou os 12, ele levou 3. Os outros não viram o que os 3 viram. Quem viu a glória foram os 3. Ali Jesus mostra: olha, nós estamos aqui. Vocês estão vendo algo que os outros não vão ver. Por quê? Porque eu estou com vocês em particular. Eu estou com vocês separados. Nós viemos para um lugar de separação. Nós viemos para um lugar de busca. E aí, irmão, você começa a ver aquilo que os outros não vê. Você começa a viver aquilo que os outros não vivem. Ele está cansado de falar. Ele fala assim: pô, com os outros está tudo errado, comigo eu vou. Comigo está tudo certo. E é muita coisa, irmão, muita coisa. Se ela for parar aqui para testemunhar as loucuras que acontece, coisa de doido que acontece, vocês ficam de boca aberta. É coisa assim realmente surreal. De processo andar na prefeitura assim, milagrosamente, de coisas que acontecem, de pessoas que ela fala. Nesse sistema aqui, uma vez, ela fez um condomínio. Aí todos os moradores tinham que pagar ela. O que aconteceu? O síndico falou assim: pô, doutora, os moradores ninguém quer pagar. Não, ela falou assim: eu não vou pagar. Eu não vou pagar. E o morador ia atrás dela, ninguém ia pagar. Aí, o que aconteceu? Deu aquela batida de preocupação nela. Mas aí, ela está ligada com Deus. Ela foi por reservado com Deus. E aí também a Eliane tem um particular dela com Deus que é meio maluco. Tudo Deus fala com ela numa loucura. Aí o que acontece? Ela vai, pede para Deus uma direção, pede para Deus o que ela falar. Aí ela olha para um tênis dentro do ônibus, ela já indo falar com o pessoal, sem saber o que ia falar, mas está falando com Deus. Ela olha para o tênis de uma pessoa no ônibus, aí o tênis, eu acho que era aquele All-Star, aí está escrito assim: converse. Converse, está escrito no tênis, converse. Ela amém. Ela chegou lá, conversou com a mulher lá, a mulher aceitou pagar e todo mundo pagou. Aleluia. Então, o que acontece? Se a pessoa fica desesperada, se a pessoa fica preocupada, ela vai chegar lá, não vai saber o que falar, ela vai chegar lá sem saber o que fazer, porque não está prestando atenção, porque às vezes também Deus quer falar com a gente, mas a gente está tão louco, a gente está tão preocupado, que não tem como a gente ouvir Deus. Não tem como a gente... Deus está falando, mas eu não estou ouvindo. Por quê? Eu estou com a minha cabeça a mil, eu estou preocupado, eu não estou nem atentando o que Deus está mostrando e está olhando qual é a solução. E eu tenho que aprender isso, os sinais de Deus. Eu estava falando com você ali fora ali, irmão, a gente está às vezes num lugar que não tem porta nenhuma, zero porta, tu está de frente para o muro. E eu tenho que aprender a olhar os sinais de Deus para mostrar a porta abrindo ali. Mas é um muro! Não, mas eu estou vendo a porta. Está maluco? É só um muro, não tem nada. Não, para você não tem nada, eu estou vendo a porta ali. Entendeu? Irmão, é assim. Por quê? Porque você vai ver
coisa que os outros não vão ver. Por quê? Porque quem está na ligação com Deus, quem está no reservado com Deus, quem está no particular com Deus é você. Tanto que se eles chegassem, os três que foram com Jesus, chegassem com os outros apóstolos e falassem, rapaz, eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória, ele está maluco, rapaz, que glória. Não, Jesus saiu da carne, resplandeceu, ficou, e vocês estão doidos. Rapaz, onde é esse negócio que vocês fumaram aí? Tá bravo. Entendeu? Por quê? Não adianta tu falar. Não adianta tu falar para quem não está ligado. Não adianta tu falar para quem não está na ligação, para quem não está na reserva. Não adianta, irmão, não vai ver. Então a porta, a solução, quem vai ver é você. Não vai ser os outros que vai ver. E eu tenho que aprender, por quê? Porque eu não posso me desesperar, eu não posso entrar, às vezes, no desespero dos outros. Por quê? Porque os outros, às vezes, não estão caminhando, os outros, às vezes, não estão na ligação, os outros, às vezes, não estão atentos. E quem está, é você. Então eu tenho que estar ligado nessas coisas. Por quê? Porque quando eu ando com Jesus, quando eu estou na ligação, no particular com Jesus, eu vou ver a solução que ninguém vai ver. Eu vou ver. Eu vou viver coisas que ninguém vai ver. Aí às vezes você está lá, a gente conversando com o Deus, ele fala assim, olha, se eu falar para os outros o que aconteceu comigo, às vezes ele fala assim, ó, eu vou te falar, tu não vai entender nada, porque é minha profissão. Mas eu vou te falar, porque o milagre é muito grande. Eu não entendo nada, mas escuta. Aí ele falou assim, ó, eu só vou te escutar. Mas aconteceu isso assim. Foi uma coisa grandiosa. O que aconteceu? Eu não sei, porque é o trabalho dela, mas eu escutei. E aí eu entendo que foi uma coisa muito grande. E ela falou, aconteceu assim, assado e tal. Quando a gente queria ter um filho, e a Helene começou a buscar a Deus, quer saber de Deus. Aí ele falou assim, o que eu faço? Ela olhou para uma caixa de uma impressora que estava lá em casa e estava escrito em alemão, oferte. A impressora era importada. Aí ela deu uma oferta, ela tinha ganho um dinheiro bom, que eu não vou mentir não, eu estava pensando em fazer uma viagem, alguma coisa. Ela virou para mim e falou assim, eu vou dar tudo na igreja. Eu olhei para a cara dela assim e falei, tá bom. Estou contigo. Tá bom. Irmão, no mesmo ano meu filho chegou. Então eu tenho que estar atento. É loucura. Como é que Deus vai falar mostrando uma caixa de impressora? Como é que Deus vai falar mostrando um tênis, irmão? Se eu estou ligado com Deus, eu tenho que estar atento a qualquer coisa. Eu já testemunho aqui, eu tenho um amigo meu que voltou para a igreja na mesa de um bar. Um cara trêbado, tá na mesa do bar, falou assim, rapaz, amigo dele, rapaz, teu lugar não é aqui não, cara. Tu tem que ir para a igreja. O teu lugar não é do meu lado aqui não, o teu lugar é na igreja. Tu tem que ir para a igreja, tem que largar essa vida, tem que ir para um bêbado falando para outro bêbado. O cara voltou para a igreja, o cara voltou para Jesus, o cara é crente, porque o bêbado falou para ele. Aí ele falou assim, mas o bêbado? Como é que Jesus usa um bêbado? Irmão, Jesus usa uma mula. Jesus usa quem ele quiser. Aí eu tenho, qual é a minha parte? A minha parte é estar atento ao que Jesus vai mostrar o caminho. Eu tenho que estar atento para eu reconhecer a glória de Deus. Eu tenho que reconhecer a glória de Deus. Eu tenho que saber qual é a direção que eu tomo, a qual a glória de Deus vai me mostrar quando eu estou no particular com Ele. Quando eu estou em separação com Ele. Essa glória, ela vai me levar para algum lugar. Ela vai me mostrar a solução nos meus problemas. É isso que eu tenho que aprender. Jesus, irmão, não manifesta a glória dele para não fazer nada não, irmão. A glória de Deus é manifestar para fazer alguma coisa. E todos nós precisamos que Deus manifeste sua glória na nossa vida. Só que para Ele manifestar, primeiro eu tenho que entender que eu tenho que fazer minha parte.
Segundo, eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar ligado. Eu tenho que estar ligado que Deus pode usar. Deus já usou um mendigo de cadeira de roda na porta do mercado procaniano. Na porta das cenas do supermercado. Deus usou. Então eu tenho que estar ligado, irmão. 2 vezes. Eu tenho que estar atento a essas coisas. Porque Deus, ele pode falar de qualquer maneira, Deus pode mostrar de qualquer maneira. Então assim, eu tenho que estar ligado nessas situações. Para quê? Porque aí vai fazer igual aquela historinha, né? Cristã. O cara está no meio de uma enchente. Aí está orando a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí passa um barco com os bombeiros e fala assim: rapaz, sobe aqui, vambora, tá enchendo. O cara: não, vou ficar, Deus vai mandar ajuda. Aí o cara vai pro telhado, sobe mais água, o cara vai pro telhado: Senhor, me ajuda, me socorre, me ajuda. Passa o helicóptero, sobe, vem jogar a corda, sobe, não, Jesus vai me ajudar. Final da história, o cara não sobe no helicóptero, acaba morrendo afogado. Aí chega no céu, agora vai: Jesus, eu clamei tanto para o Senhor me ajudar, o Senhor não me ajudou. Ele falou: como não te ajudei? Te mandei um barco, mandei um helicóptero, tu não quis me ajuda? Sabe o que é isso? É falta de atenção. É não ter separado, é não estar separado, é não estar em particular com Deus. Porque se tivesse particular, se embaçasse um bote ali, o cara se agarrava. Eu tenho que estar atento, irmão. Porque às vezes a solução passa na minha cara. Às vezes a ajuda está na minha cara, eu não estou vendo. E aí eu tenho que fazer conforme ele ensinou. Tu vê só, a Bíblia fala sobre leproso, né? Naamã é leproso, foi procurar o profeta de Deus. Aí o profeta veio e falou assim: ó, mergulha 7 vezes desse aí. Pô, Naamã ficou, irmão, muito furioso. Ele falou assim: pô, peraí, na minha terra tem um rio muito mais limpo do que esse. Eu vim para cá para mergulhar em rio sujo? Pô, que palhaçada é essa? Aí um soldado de Naamã virou para ele e disse: chefe, todo respeito, se ele te pedisse alguma coisa muito difícil, eu não fazia? Então por que você não mergulha lá isso aí? Aí Naamã vai, mergulha e é curado. Só que é engraçado, Naamã não é curado nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Naamã é curado no 7º mergulho. Eu fico imaginando o 6º mergulho, Naamã ainda falando assim: eu vou matar esse profeta, esse desgraçado, eu vou estrangular ele, estou mergulhando essa porcaria aqui, não são nada ainda. Mas quando ele dá 7º mergulho, Naamã sai daquele. Aleluia! Às vezes a gente está esperando alguma coisa muito grandiosa acontecer, mas aí Deus vai trabalhar na mínima. Aí a coisa é tão mínima que se eu não estiver muito atento, eu não pego. Hã? Tu acha que se a Helena não estivesse muito atenta, ela ia pegar o tênis? Quando ela conversa, tu acha que ela ia pegar o mistério de Deus no tênis? Tem que estar muito atento, que a Helena está pensando numa coisa mirabolante. No céu se abrindo, Jesus vindo num cavalo, aí está esperando uma coisa mirabolante, e aí Deus vai numa coisa mínima, mostra um tênis. Eu tenho que estar muito atento, irmãos, muito atento ao agir de Deus na nossa vida. E é isso que Deus quer que nós saímos entendendo aqui hoje, que Ele quer mostrar a glória dele, mas Ele não mostra a glória dele de qualquer maneira e nem em qualquer lugar. É em reservado. E não vai ser com todo mundo, não. É você e Ele. É você e Ele. No reservado. Ali você vai ver coisas que ninguém vai ver. Porque quando você está com Jesus transfigurado em glória na tua vida, irmão, tu passa a ser maluco. Por isso que a Bíblia fala que o louco não vai errar o céu. Por isso que a Bíblia fala que os cristãos são malucos. Por quê? Porque você vai começar a ver coisa que ninguém vai ver. Você vai começar a achar coisas que ninguém acha.
Por quê? Porque a glória de Deus, ela está manifesta na tua vida. E aí, nós temos que entender isso. Porque nós precisamos dessa glória. Porque senão, irmão, a gente está ferrado. Se a glória dele não manifestar na nossa vida, a gente está ferrado. Aí eu entendo a diferença que fez com que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Por quê? A mulher do fluxo de sangue, ela visse uma multidão. Uma multidão, é muita gente. Ela toca na hora das pés de Jesus. Jesus vira e para e fala assim: quem me tocou? Aí o discípulo vira e fala assim: Jesus, é piada? Quem te tocou? A multidão te espreme, te toca. Aí ele falou assim: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Hã? Irmão, tocar em Jesus é mole. Agora, tocar em Jesus para poder sair, irmão, aí é outro mistério. Aí tem que ser um reservado. Aí você tem que ter um reservado muito forte com Deus para tu conseguir tocar nele e ainda sair poder dele. Multidão queria muita coisa dele. Multidão queria muita cura, muito milagre, muita coisa. Mas uma mulher tocou diferente. Aleluia. Por quê? Porque não é todo mundo que vai fazer reservado com Jesus, que vai ter um particular com ele. É isso que eu tenho que entender. Eu não posso me guiar pelos outros, não, irmão. Eu tenho que me guiar por ele. Porque quando a glória dele manifesta na minha vida, não tem mal que consiga prosseguir na minha vida. Não tem mal que consiga durar na minha vida. Não tem nada que possa vencer o poder de Deus através da sua glória revelada na nossa vida. E aí, irmão, é deixar todo mundo de boca aberta. Porque os milagres começam a acontecer. As bênçãos começam a chegar. E as pessoas sem entender nada. Por quê? Porque a glória está contigo. E aí as pessoas vão ter que ficar pasmas, né? Com que como é que Deus trabalha, como é que a glória dele faz na vida daqueles que o seguem. Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu vou orar. Aleluia.